noite, amigos e amigas. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Desculpa. Já, ó, ao vivo é assim, tá? Ao vivo não tem essa coisa, né? Somos dois terapeutas que adoramos falar, conversar, né? E às vezes a gente, na verdade mais eu, tá? A gente atravessa um outro, mas é normal, porque a nossa live é despretensiosamente. O que importa é o conteúdo da mensagem, do texto, do ensinamento que vai ser passado. Sim, é verdade. Hoje vamos continuar, né, o assunto falando sobre o tema da live, né, da semana passada, e dessa semana é o preço da paz, né, que é um tema longo, até nós estamos fazendo 2 dias, né, que ainda é pouco, 2 horas para falar sobre esse assunto ainda é pouco, porque tem muito para se falar, muitas dicas, né, é um assunto bem vasto, mas a gente tentou enxugar o máximo possível e para trazer para vocês aí o melhor conteúdo possível, né, para vocês poderem aprender um pouco, e a gente também, né, nós também aprendemos muito, né, quando elaboramos qualquer tipo de tema, né. Então vamos, para começar, né, vamos só fazer uma pequena mentalização, que nós fazemos sempre, né, pedindo a Deus, nosso Pai e Mãe, para que nos abençoe na noite de hoje, nessa live, para todos que estiverem conosco nessa vibração, nessa energia, possam sentir a paz do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, dos arcanjos. Pedimos a proteção, saúde, prosperidade. E enquanto estivermos nessa live, pedimos aos mestres da luz para que estejam conosco nas nossas casas, nos orientando, nos abençoando, e quem assistir depois também seja abençoado com muita luz na sua vida. Que assim seja e assim se faça, graças a Deus. Que assim seja, assim se faça. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, né, para todo mundo que está aí. Na semana passada nós começamos até falando, né, perguntando até para as pessoas o que seria a paz, né? A paz tem preço. O pessoal, muita gente fala, né? Tem preço a paz. Então, monetariamente falando, né, muita gente fala nesse sentido, não tem preço, porque não tem como você pagar não tem como você ir lá no mercado ou numa loja e comprar. Vou comprar 1 quilo de paz, vou comprar 10 quilos, né? Eu já comprei uma tonelada. Vou comprar um programinha que eu instalo e vou ter paz na minha casa direto, sempre, né? 24 horas, né, por dia. Então não existe isso. Então você pode ser rico, pobre, classe média, pode ser o que for, morar no interior, morar na cidade, né, morar na praia. Você pode ser jovem, adulto, mais velho. A paz está dentro de você e ela sai de dentro para fora, né? Então você tem que conquistar essa paz diariamente, né? Não adianta você achar que a paz vai vir de algum lugar, de algum centro, da igreja, né? Através de um grande amor. Ou de um grande amor também, né? Ou de um parente, de um irmão, dos seus familiares, enfim, de qualquer coisa que você projete para a sua vida, ela não vai vir de fora, ela vem de dentro para fora. E assim temos que trabalhar essa energia todos os dias. É verdade. Na verdade, né, a paz tem um preço, sim. Porque, como eu já falei na live passada, tudo que a gente escolhe, a gente paga um preço. Então, ela tem um preço. Nesse sentido, sim. Exatamente. Pode ser, por exemplo, né, o que acontece? Vou falar agora de casais, tá? Às vezes, a esposa ou o marido
para manter a paz em casa, manter um bom clima, acaba deixando para lá, né, as suas opiniões, porque sabe que isso vai afetar o outro, vai criar um conflito, então acaba deixando para lá. Sim. E muitas vezes esse preço é muito caro, porque você tem que engolir certas coisas que você não quer, passar por cima dos seus próprios sentimentos, e isso realmente o valor é muito alto. Então, realmente, a paz tem um preço. Sim, ela depende muito como você vive, como você trabalha os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas escolhas, principalmente, porque as escolhas que você vai fazer vão determinar a sua paz, né? Às vezes você quer morar com os seus pais, por exemplo, né? Então, ali você vai ter, se os seus pais forem gente boa, forem bacanas, você tem uma paz lá. Agora, se você vive numa casa onde todo mundo fica brigando, né? Ou você tem uma pessoa dentro da casa que você não se dá bem, então, às vezes é melhor você procurar um lugar para você morar sozinho, né? Ou você está namorando, casou, então aí você se liberta dessa fase. Então você vai ter a sua casa do seu jeito, você pode fazer o que você quiser, você pode dormir a hora que você quiser, você tem a sua liberdade. A liberdade também é ter paz, né? A liberdade também tem um preço. Também, né? Tem um preço. Você tem, para ter a sua liberdade, muitas vezes você tem que abdicar de certas coisas, como no caso você disse, né? Sim. Quando você está na casa dos seus pais, muitas vezes a sua mãe dá tudo na sua mão, faz tudo por você, né? Tem toda a comodidade que o pai está pagando as despesas e tudo mais. E quando você resolve sair daquele seu ninho, você está por sua conta e risco. Então é um preço que você está pagando. Mas com certeza neste caso é um preço que, por mais alto que seja, vale muito a pena, porque você vai aprender a andar com as suas próprias pernas, pensar com a sua própria mente, né? Não se deixar influenciar pelo clima da outra casa, porque assim, cada casa tem uma rotina, uma movimentação. Então, na sua casa, você vai ter um outro estilo de vida. Então, se você tiver, depois de adulto, convivendo com os pais, muitas vezes há um conflito, porque cada um tem o seu jeito, o seu modo de fazer as coisas, de encarar as coisas, né? Então, isso pode gerar contendas, conflitos, porque cada um tem o seu jeito de ser, seu pensamento, sua filosofia, seja o que for. E aí é um preço, né, que a gente tem que pagar, mas esse vale a pena. Sim, assim como outros também, né? O preço da liberdade, que a gente falou, da segurança, né? Falando do lado de empresas, né? Tem empresas que, né, trabalham, todas as empresas, sendo pequenas, médias ou grandes, elas têm que investir na segurança, né? Então você tem que pagar um preço para você ter paz, para você trabalhar tranquilamente, né? Vigiar, né? O preço da liberdade, da paz, é a eterna vigilância. Então temos que sempre estar vigiando os nossos pensamentos. Mas isso é direto, não é orar e vigiar, né? Como disse Jesus, né? Orar e vigiar. Então o pessoal costuma orar de manhã, acorda cedo, faz aquela oração bonita, acende vela, né? Faz aquela oração com seus, né? Com o santo que você tem devoção, né? Ou uma oração de coração, né? Porque Deus, ele não tem religião, né? Deus, ele é amor incondicional, ele ama todos os filhos, independente da sua religião. E as pessoas esquecem do vigiar, né? O vigiar não é colocar o óculos e ficar olhando ali, né? Com uma lupa, né? Não é isso, é você prestar atenção nos seus pensamentos internos, porque dentro da gente parece que tem uma pessoa, né? Uma outra pessoa, né? Que é o nosso ego, e ele fica toda hora conversando com a gente,
né? Te falando, faz isso, faz aquilo. Às vezes você está quieto, parado ali, né? Você está lá na sua casa fazendo alguma coisa e começam a vir ideias na sua cabeça. Isso aí, se você começa a alimentar, você pode tomar algumas atitudes erradas na sua vida. Então, é melhor você tentar, assim, analisa o que você tá vindo na sua cabeça para você tomar as decisões certas. Fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Né? Tá me vindo na cabeça para me falar alguma coisa para uma pessoa lá, para me falar alguma coisa mais áspera. Fala, não vou falar. Qual vai ser a consequência disso? Eu vou falar uma besteira lá que pode gerar uma confusão, um assunto que já está morto lá atrás, eu vou voltar, vou jogar ele na mesa de novo e, né, vai gerar uma confusão. Exatamente. E isso pode custar caro. Pode custar caro. Porque, assim, como eu já falei, quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. E aí você está pagando um preço alto, né? Porque isso vai gerar o quê? Conflitos. Tem uma frase muito bonita, muito interessante, muito profunda, que vem bem a calhar com o que a gente está fazendo, é de um terapeuta maravilhoso, moços que tem uma sabedoria maravilhosa, não só dos seus estudos, mas também da escola da vida. Se você me permite, eu vou ler. A frase é a seguinte: paz de espírito não é a ausência de conflito, mas a capacidade de lidar com eles. Esse terapeuta é o Alexandre Mello. Não sei se você conhece. Um ótimo terapeuta, eu indico. Nunca ouvi falar. Depois me dá um contato dele. Boa noite, Dona Ida. Boa noite, Mário. Sejam bem-vindos. Gratidão pela participação. E sempre a gente não esqueça que a gente precisa de interação para enriquecer cada vez mais nossa live. É isso aí, gente. Às vezes nós não vemos as pessoas que estão entrando, né? Só quem digita alguma coisa, né? Fala um oi, boa noite, ou faz algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Aí aparece para nós na tela aqui, né, quem entrou. Mas não tem problema, quem não quiser falar nada também, fica à vontade, tá, gente? Então, não significa que a gente vai saber responder todas as perguntas, mas com certeza, se acaso a gente não souber alguma coisa, a gente vai voltar com esse assunto e responder essa pergunta. Porque, assim, quanto mais a gente estuda filosofias e psicologia, a gente vê que a gente não sabe nada, que falta muito ainda. Porque, assim, o nosso objetivo, e de toda a humanidade, na verdade, se não deveria ser estudar, estudar e continuar estudando. Então, é isso, gente. E referente a essa frase, né, que você falou, você pode repetir para nós novamente? Pois não, para já. Só para a gente... Paz de espírito não é a ausência de conflito, mas a capacidade de saber lidar com eles. Então, a paz, justamente, ela não... os conflitos, eles sempre vão ter na nossa vida, sempre. Acordou, vai trabalhar, vai para a rua, vai ficar dentro de casa, vai viajar, né, vai fazer um curso, vai estudar. Qualquer coisa que você for fazer, vai ter, durante o dia ali vão ter alguns conflitos, às vezes, né? Tem dia que não tem dia que tem mais, né? Tem dia que tem menos. Então, sempre vai ter. Porque a gente vive num mundo que tem conflitos, né? O planeta Terra ele é assim, né? Mas existem mundos melhores, com certeza, né? Como Jesus mesmo disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Que tem outros lugares, outros planetas aí, né? Se a gente expandir a nossa cabeça, nossa mente, a gente vai saber que tem mundos melhores do que aqui, né? Então, mas para isso a gente tem que fazer por merecer, né? Temos que ser boas pessoas aqui, para um dia que não tivermos mais na carne, né, estaremos só de espírito e, né, de luz, esperamos, né, para a gente poder ir para um lugar melhor. Então, esses conflitos, eles aparecem na nossa vida e cabe a nós saber lidar com eles. Esse é o X na questão. A hora que vem o problema, você saber o que fazer com eles, não absorver aquele problema, por mais difícil que seja, que tem situações que você fica nervoso, né? Tem pessoas que te tiram do sério no trânsito,
dentro da sua casa mesmo, às vezes com o seu companheiro, com a sua companheira, acontece, né? Em todos os lugares. Então, cabe a você ter tranquilidade de saber resolver aquilo e não absorver. Isso é uma forma de você manter a sua paz interna. Não é fácil, é um exercício diário, né? Todo dia tem que fazer, mas se você estiver atento, você consegue neutralizar isso. Quando vem essa energia, um comentário, alguma coisa, uma notícia que você vê na televisão, uma notícia de um amigo, qualquer coisa, ou do inimigo também, né, que vem às vezes. Então vocês têm essa capacidade de neutralizar essa informação dentro de você. Isso significa e se chama praticar a paciência. Isso E mesmo. o que é a paciência? Se a gente for procurar o significado literal dela, é a ciência da paz. Então, você tem que praticar essa paciência todos os dias. E assim, dia a dia, ano após ano, a gente vai adquirindo essa habilidade. Né? É aquilo que se chama também ser uma pessoa mais assertiva, mais proativa. Você sempre tentar ver o lado bom da coisa. Como você disse, não é fácil. Mas a vida é feita de desafios. Porque se a gente não for desafiado, a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não aprende, a gente não evolui. É verdade. Então a gente precisa desses desafios e vamos trocar essa palavrinha inimigos por desafetos, né? É mais bonito, mais chique, menos pesado, né? Porque às vezes não é nem seu inimigo, a gente não concorda por algum motivo com algumas coisas ou com todas as coisas, mas somos pessoas diferentes, graças a Deus, né? Mas se ela achar ou se ele achar, essa pessoa achar que você é o inimigo, deixa ele pensar, você não. Não, somos todos irmãos em Cristo, irmãos cósmicos, estelares. Então vamos levar para esse outro lado, desafetos é melhor, né? E a gente vai procurando se melhorar a cada dia e praticar a ciência da paz, que é a paciência. É verdade. Isso é importantíssimo. Sim. E tem algumas diquinhas, como você falou, né? Você está no trânsito, você leva uma fechada, né? Então você fica nervoso, dá vontade de falar aquelas palavras lindas, né? Aquelas coisas maravilhosas, que não são legais a gente falar, justamente porque trazem uma vibração muito pesada, muito ruim. Então, isso eu aprendi com o meu pai. Meu pai era um motorista maravilhoso, maravilhoso. Quando acontecia isso, ele falava assim: vai com Deus, que Jesus te acompanhe. Ele falava isso. Eu falava assim: pai, mas você não fica bravo? Eu falei: eu não, deixa ele ir, tá com pressa. Isso é lindo, é um aprendizado que eu tive com meu pai. Ou então você coloca uma música legal no rádio do carro, né? no seu USB, no seu, sei lá o que vocês têm aí, entendeu? Que eu não sou tecnológica, eu já falei. Mas em casa, a mesma coisa. Se você vê que o seu marido, sua esposa ou seu filho não está legal naquele momento, não vai conversar, né? Não vai ficar perguntando e insistindo. Não, vai fazer outra coisa, depois a pessoa se acalma e aí vocês podem voltar e conversar, né? Ou então põe uma música, põe um fone de ouvido, fica lá quietinho, escutando suas coisas, até passar aquele sentimento, né? Porque às vezes a gente sente que a gente não tá legal. Às vezes a gente tá num dia que a gente tem vontade de sair da gente porque a gente não tá se aguentando. Que a gente pode sair da gente? Não. Então o que a gente faz? Muda a vibração. Então a música é legal para isso, sabe? Colocar uma música que te acalme, que seja uma música mais elevada, que tenha algum tipo de mensagem para te elevar e elevar consequentemente seu padrão vibratório. Verdade. Boa noite, Luciana. Ela comentou aqui, né? Tem que saber discernir paciência com deixar para lá. Deixar para lá é engolir sapo. Ter paciência é entender a situação, é amadurecer na vida. Perfeito, é isso mesmo. Muitas vezes a gente acaba engolindo sapo. Esse engolir sapo, primeiro, você vai ficar com dor de garganta, porque você quer falar alguma coisa e deixou para lá e às vezes a pessoa fala de novo, você vai deixando, e aquela energia de você pôr para fora, se você não fala também, ela começa a te pegar na garganta aqui. Muitas pessoas têm dor de garganta e falam: mas eu não tomei gelado,
eu cuido da minha saúde, mas engole sapo, né? E isso aí não é bom. Mas não quer dizer que você tem que pegar e sair xingando também. Não é nesse sentido também, porque aí senão você vai ter um efeito contrário também. Vai fazer mal para a sua garganta. Porque você está falando palavras com energias negativas. Então, tem que fazer isso mesmo. Procurar entender o momento da pessoa, a evolução da pessoa. Mas tem pessoas que não dá para você conversar no mesmo nível. Ou até por opiniões diferentes. Então a gente tem que respeitar sempre, né? À medida do possível, se respeitar. Se a conversa está muito se alterando, é melhor você se retira do ambiente. Pronto, a sua energia está intacta. Você não vai se alterar por causa disso. Isso aí é sabedoria. É você entender, é você conseguir ler a pessoa e aí você toma uma atitude. Exatamente, isso também mostra a sua maturidade emocional, psicológica também, porque assim, muitas vezes tem pessoas que você fala e você vê que ela não está nem te ouvindo. Ela está naquela coisa da cabeça dela, naqueles próprios pensamentos, então ela não está nem te ouvindo. Automático, né? Então aí é aquela questão, não vale a pena. Então você se coloca, olha, você falou que você quis, põe para fora assim, para não somatizar, não só com dor de garganta, mas formação de cálculos renais, pedras na vesícula, isso não é legal. Então você tem que colocar para fora sim. Mas você fala, mas não fica esperando que ela te dê uma resposta, ou que a resposta que ela te dê seja favorável, ou que ela te entenda até. Porque assim, são níveis de consciência, níveis de maturidade espiritual até também, né? Desenvolvimento psicológico, são várias questões que entram nisso. Então, muitas vezes você tem que usar até de inteligência. Você se coloca, mas você sabe que naquele momento, pelo menos, a pessoa não vai te ouvir, ou se ela te ouvir, ela não vai concordar com você muitas vezes só pelo fato de não dar o braço a torcer. Isso acontece também. Mas isso é problema dela, entendeu? Não é seu. Você se colocou, a pessoa não quis te ouvir ou por algum motivo não concordou, o problema é dela, entendeu? A gente não pode, infelizmente, abrir a cabecinha da pessoa e colocar lá dentro. Muito embora a gente tenha essa vontade, né? Mas não dá. Então, pelo seu exemplo, da sua postura, da sua colocação, é aquela história, é a firmeza com doçura, né? Você vai se colocar, mas se ela não estiver pronta, não estiver no momento de absorver aquele seu aprendizado, aquele seu ensinamento, né? Ou ela enxergar que o que ela está fazendo não é legal, se ela não estiver nesse momento, não vai adiantar. Mas você plantou uma sementinha ali, uma hora vai germinar, entendeu? Você jogou uma boa semente. Mas às vezes, como diz até no próprio Evangelho, às vezes o solo de pedra arenoso, né, não vai germinar naquele momento, mas aquilo vai ficar pelo menos no subconsciente da pessoa e chega uma hora que a tal da ficha vai cair. Ela colocou aqui também, a Luciana, ontem usei uma frase que me veio e acredito que cabe aqui. Você não pode controlar o que a boca do outro diz, mas você pode controlar o que seus ouvidos escutam. Totalmente, Lu, totalmente. Porque assim, a gente não pode mesmo costurar a boca da pessoa, né? Mas a gente pode colocar um filtro no ouvido. Você vê que aquilo que a pessoa está falando não faz sentido para você, ou que na sua opinião, né, nas coisas que você acredita não tem nada a ver, aí sim, o deixa para lá vale a pena. Entendeu? Porque, como eu falei, jogar semente num terreno de pedras, arenoso, que não vai frutificar. Mas você se colocou, tá? Você não guardou aquilo para você. Então, não vai te fazer mal. E você tentou ajudar, colaborar com a pessoa, até no seu próprio desenvolvimento, mas ela não quis. Que ela tem o direito de não querer também. Mas você fez a sua parte, né, o que te cabia, mas ela não quis. Só não quis, paciência. Aí é a tal da ciência da paciência, né? Vamos praticar a paciência, Lu. Nós separamos aqui, né, 10 pontos aqui para poder
comentar com vocês, né? Sobre a paz. Uma delas, a primeira, é esteja no momento presente, ou seja, viva o presente sempre. Né? Muitas pessoas têm vivido aí muito do passado, né? A gente sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos, né? Porque é recorrente vermos as pessoas ansiosas, né? Depressivas, né? Depressão normalmente vem do passado, coisas que você fica relembrando muito, trazendo muito para o presente, né? Então, por mais que tenha acontecido coisas lá que deu errado, coisas que você fez errado ou que fizeram com você, então a gente tem que tentar colocar uma pedra em cima disso, né? Não deixar que essa energia volte para cá, porque ela vai te atrapalhar, não vai te ajudar em nada, né? Cabe a nós fazer esse filtro e ir para frente, né? E não ficar também muito lá no futuro, indo muito lá na frente, porque acaba te trazendo ansiedade, você fica que não vai dar certo, vai dar certo. Euforia, né? Que é o extremo, né? Sim. Depressão num lado e o extremo é a euforia. Então você fica naquela oscilação de humor, sim, que também não é nada legal. Aí entra também a questão do otimismo. A pessoa confunde otimismo com euforia. Ela acha que ela está otimista, ela está, né, com o coração palpitando, ela fica com aquele projeto que vai acontecer, precisa fazer logo isso aqui, tá a casa logo, ela precisa viajar logo, né? Ela precisa ter um filho logo, ela fica naquela ansiedade. A síndrome da urgência, isso aí, é uma coisa que ultimamente está acontecendo demais. E assim, pequenas coisas, por exemplo, o seu chefe, ele tem que assinar uns documentos que você precisa e ele por algum motivo não assinou, ele está lá na mesa dele, ele esqueceu, qualquer coisa assim. Você está naquela ansiedade, aquela coisa que chega a dar arder, queimar a boca do estômago. Começa aí, tá? Sim. Uma coisa bem simplesinha, né? Num almoço de domingo, né? Você tá com aquela fome, aquela coisa, e a lasanha toda bonitona lá, assim, bem, aquele cheirinho gostoso invadindo o ar, e você vai olhar lá, ela nunca tá pronta. Quanto mais você olha, parece que demora cada vez mais, entendeu? Então aquilo, você vê que já começa a te fazer mal nas pequenas coisas do dia a dia. Então a gente tem que cortar isso aí do mal pela raiz, porque você vê uma coisa tão simples que poderia ser muito prazerosa, né? Sim. Você fez uma comida muito gostosa, aquela lasanha tá lá toda saborosa, suculenta, aquele queijinho puxa-puxa, aquela coisa, e você naquele nervoso, você fica tão ansiosa que aquilo começa a te fazer mal antes de você comer, entendeu? Aí você come e fala, nossa, acho que tem alguma coisa que não me fez bem, não estava muito legal, o queijo não estava muito bom, o molho estava muito ácido, não é. Imagina quando o seu estômago começa ali a queimar, quanto ácido clorídrico que está liberando ali dentro, sem ter com que ele reagir, né? Não tem nada no seu estômago, então você está fabricando e não tem nada para ele fazer lá dentro. Então vai fazer o quê? Vai te dar uma bela uma gastrite. Então muito cuidado com isso, bom cortar o mal pela raiz. Porque a gente tem outras coisinhas aqui, ó, por exemplo, a gente tem que dar valor real para as coisas, né? Esse é outro ponto. Exatamente. Tem que descomplicar as coisas, porque a gente tem essa tendência de complicar muito as coisas. Coisas simples, a gente complica. O ser humano nessa fase atual está complicando muito, né? Principalmente na conversa, na fala, em tudo, política, economia, futebol, tudo que você vai conversar, a pessoa é muito detalhista e se você fala uma palavra, o cara já entende errado. Já se ofende, leva pro lado pessoal. Se ofende demais. Eu acho tão engraçado que agora a gente, quando vai falar em público, então a gente tem que falar boa noite a todos. Não, agora você tem que falar boa noite a todos e a todas. Então, são coisas pequenininhas que são tão insignificantes, mas as pessoas levam a sério. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? A gente tem que desacelerar. E isso eu estou usando pessoalmente, porque eu sou acelerada. Eu estou aqui, já estou pensando o que eu vou fazer depois. Eu estava, né? Porque eu tô me policiando e eu estou me cuidando, justamente para não ficar assim. Sabe quando você está fazendo um negócio, seu pensamento não está aqui, você não está no tal do aqui e agora? Tá? Você está aqui, mas está pensando, bom, daqui a pouco eu vou fazer isso, aquilo, eu tenho que sair, eu tenho que ir para o banco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso e aquilo. Quer dizer, você não faz nada em paz e isso te faz muito mal.
Então você tem que fazer as coisas no seu tempo, entendeu? A gente procura realmente fazer muito mais coisas no mesmo período de tempo, mas não, vamos fazer no nosso tempo. Se precisar levantar um pouquinho mais tarde, ou dormir um pouquinho mais tarde, mais cedo, ou dormir um pouquinho mais tarde, você faz isso que vale a pena, para você não passar a ficar o dia inteiro se atropelando. Outra coisa é se desfazer de objetos e coisas na sua casa que muitas vezes você não dá conta de arrumar. Né? Você vai atropelando tudo também, isso não é legal, você fica nervosa, né? Você começa com aquela impaciência que você quer correr e não consegue. Tira a sua paz. Exatamente, tudo isso tira a nossa paz de espírito, com certeza. E a gente vai deixando, se a gente fizer tudo isso, a gente abre o espaço para o novo, né? Isso é de se disciplinar, é saber, como a gente já fez em outras lives, gerenciar o seu tempo para você ter a sua paz em tudo que você vai fazer, porque a paz ela tem que estar com a gente 24 horas por dia, porque senão a gente não consegue nem deitar na cama e desligar os pensamentos. Você não consegue muito estar cansado, seu corpo está cansado, você não desliga a mente. Não tem paz, você não tem paz de espírito, né? Então a gente não pode tornar os problemas maiores ou as coisas maiores do que elas realmente são. A gente tem que saber dimensionar e tem que saber valorizar as coisas. E tudo isso como praticando a paz, descomplicando e desacelerando. Você vai falar, dar umas diquinhas agora, né? Também outras, né? Além dessas aí que você já deu. Para a gente ser grato também à vida, né? Quando você tem gratidão, você não é que você é acomodado, mas você agradece o que você tem naquele momento. Por mais que fale, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo, né? Poderia ser melhor aqui e ali, mas você agradece sempre. Acorda já agradecendo a Deus, né? Agradecendo ao Criador por estar nessa condição. Está faltando isso, está faltando algumas coisas, mas a gente vai correr atrás, né? Então, quando você é grato à vida também, ela vai te mandar boas energias. E a gratidão não é só ficar ali, né, fazendo namastê, né? Gratidão, Tô gratidão. falando, porque é tão bonito agora hoje, né? Tá na moda agora ficar assim, é Gratidão. gratidão, tudo é gratidão. Só que a pessoa, quando está na rua, ela passa, às vezes não pede desculpa, ela não cumprimenta ninguém, onde ela mora, no prédio onde ela mora, né, no condomínio. Ela é uma pessoa fechada, ela só se concentra, ela só fala gratidão, às vezes assim, para os seus amigos, para os seus pais, né? Ou quando ela está numa live, ou quando ela está no trabalho ali. Num templo, né? Que ela está orando, então ela fala, uma pessoa tão boa, tão bonita, tão elevada. Entre amigos espirituais, né? Ali na igreja, no templo, no centro espírita, em qualquer lugar que ela estiver, ela fala, não, gratidão e tal. Mas o que é a gratidão? É a graça em ação. Então, põe, né, a sua gratidão na prática. Ou como? Sendo uma boa pessoa, falando palavras sempre com educação, pensando para falar, né, ouvindo, selecionando o que você está ouvindo. Então, isso aí é a gratidão na essência da palavra. Na ação mesmo, né? Na ação. Às vezes, como você falou, a pessoa veste branco, nossa, parece que é automático, ela muda a personalidade dela, né? Já viram uma pessoa zen. Sim. Mas quando ela está em casa, ela é zen paciência. Zen compreensão. Entendeu? Então, aos olhos de Deus, né? Aos olhos do universo, não sei se isso tem muito valor. Não tem, na verdade. Né? Outra coisa é separe um tempo para você. Pense em você também. Dar uma saída, relaxar, fazer uma meditação durante o dia, né? Ou se não der durante a semana, no final de semana, né? Ter um tempo para você cuidar de você, da sua energia, cuidar dos seus pensamentos, né? Muita gente está na correria e acaba se esquecendo, né, de si próprios, de olhar para você, ver o que você gosta de fazer. Eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, gosto de sair, gosto de jogar bola, gosto de
passear com o cachorro, né? Tem sempre alguma coisa que a gente gosta de fazer. Então vai fazer, não deixa para depois, porque aquilo vai te alimentar, vai te trazer energia boa para você fazer as outras coisas que você quer fazer naquela hora. Exatamente. Outra diquinha, dá para fazer uma meditaçãozinha assim embaixo do chuveiro. Então não é possível que a pessoa fala não tenho tempo. Tem sim. Nem que você tome um banho de 5 minutos, não interessa. Enquanto aquela água tá caindo nos seus cabelos, você tá lavando seu cabelo, usando aquele shampoo cheiroso, gostoso, o que você vai fazer? Vai imaginando que você está tirando toda aquela preocupação da sua mente, está limpando o seu corpo físico, seu corpo astral, limpando de tudo que não é legal para você. E você vai imaginando, você está tirando cascas do seu corpo, sabe? Limpando todo o seu corpo. E depois, naquele último jato d'água, você vai imaginar que está caindo uma luz linda sobre você. Pode ser branca, dourada, azul turquesa, que você gostar. Ou então um arco-íris todo. Aproveita. Então tem tempo sim. É aquela história de a gente saber gerenciar o tempo. Sim. A gente saber fazer... A gente pode fazer 1000 coisas, mas sem ansiedade, otimizando o tempo. Tô ali embaixo do chuveiro, gostoso, tô me cuidando. Então eu vou cuidar não só do meu corpo, da limpeza do meu corpo físico, mas a minha mente, o meu psicológico, o meu emocional, o meu espiritual, por que não? Vamos aproveitar. Sim, a água ela é Água é vida. É vida, né? Sem água não tem vida, né, no planeta, né? E ela atua muito para descarregar nossas energias, né? Quando você toma um banho, você fica até mais leve, né? Então aproveitar essa energia da água, mas aí você aproveita e já faz uma mentalização ali. Sim. Que é bom, você pode fazer, que você vai... prova, nós sempre fazemos isso aí. Sim. Os efeitos são comprovados, dá resultado mesmo, porque a sua mente, ela cria, por mais que você não esteja vendo ali, você mentalizando que você está numa cachoeira, que você está numa praia, você se transporta às vezes, né? E você sente aquela energia. Conforme você vai, é um treino, você vai treinando, você vai sentindo, né? E isso é uma forma de você se relaxar também, assim como o outro tem tantas outras, né? Sim, e tem uma oração que pode ser feita embaixo do chuveiro, muito simplesinha. A Lu conhece, né, Lu? A vozinha Florência, ela ensinou. E é assim, uma coisa muito simples, gente. A única coisa, você tá ali embaixo do chuveiro, aquela coisa gostosa, você fecha os olhos e você fala, eu escolho. E aí você completa o que você quiser, mas nunca colocando a palavra não, tá? Então assim, eu escolho ser feliz, eu escolho ser saudável, eu escolho ser calma, eu escolho ser paciente, eu escolho ter sabedoria. Então, tudo que te faz bem, você vai dizer, eu escolho, tá? Porque você está falando até com o seu eu superior. Então, isso é maravilhoso. Podem fazer, que assim, eu já fiz, e é maravilhoso, a gente sai de lá de corpo e alma lavados, purificados e energizados. Então, resumindo, é o poder, gente. Eu faria, viu? Muito bom. Recomendo. Outro ponto que eu já falei, meditação, né? Esvaziar a mente. Para você meditar, você tem que tentar... esquece quando você... Que nem a gente está falando do chuveiro, um exemplo, né? Mas você pode meditar ouvindo uma música. Você pode meditar numa praça, num jardim, ali só na natureza. Mas você tem que ter... Isso é um treino também. Você tem que esvaziar a sua mente, né? Como você faz isso? Trabalhando a sua respiração, sentindo a sua respiração, se conectando com Deus, com a natureza, com a energia da natureza ali, né? Então, procurar aquietar a mente. Porque vai começar a vir um monte de pensamento. Tem que pegar meu filho na escola, eu tenho que fazer a lição, eu tenho que jantar daqui a pouco, tenho que almoçar, sei lá. E você tem que conversar com você mesmo, é uma conversa interna. Não, você já vai cortando esses pensamentos, porque aí você vai deixando a sua mente treinada para isso. E aí você consegue elevar a sua consciência, você consegue se conectar com o alto, com Deus, porque não adianta a gente ficar só rezando que nem papagaio, não resolve. Tem momentos que você tem que se concentrar mesmo, é você
sozinho com Deus, ali, não tem mais ninguém. Isso aí, a hora que você termina essa meditação, você vai ficar melhor, você vai ficar mais tranquilo, mais leve, e a sua mente mais vazia vai te possibilitar você encontrar soluções para aquelas questões que você estava ali com dúvida, não consegue resolver as coisas. Parece que a sua mente mais vazia, ela tem espaço para chegar a novas ideias. É que nem um copo cheio d'água, né? Se você quer pôr água limpa, você tem que, né, jogar a água fora, que estava ali, água suja às vezes, né? Para você colocar água limpa lá dentro. Então, é um exercício que vem muito dos orientais, dos budistas, lá da Índia, né, da cultura oriental, eles trabalham muito com isso. O ocidental é mais difícil um pouco, apesar de essa filosofia já tem vindo muito para cá, né? Então temos que pôr em prática, porque é uma coisa que é de graça. Quem puder fazer às vezes uma aula de yoga, alguma coisa assim, é legal, meditação, mas na internet tem muita coisa, tem vídeos de monges dando dicas, né, de como você fazer meditação, e é hábito, tem que trocar, às vezes você fica perdendo tempo na internet lá, vendo vídeo que não tem nada a ver, que não vai te trazer nada de bom. Então troca, vai selecionando o que você está vendo na internet. Muitas vezes passa um dia e fala, o que você aproveitou? Não aproveitei quase nada. Só papo furado, só coisa, assunto que não tem nada a ver. Então é importante você vigiar isso, né, na sua vida. Isso se chama um refinamento espiritual, é um refinamento psicológico também, porque você vai escolher entre coisas que no momento parece um vídeo engraçadinho, uma coisa legal, né? Você deu aquela risada, mas e daí? O que acrescentou na sua vida? Nada, né? Então, assim, a gente pode assistir filmes também que elevem nosso padrão, porque o padrão vibratório é tudo nessa vida. Se você não tiver com padrão vibratório elevado, te possibilita dar entrada a doenças, tristezas, mágoas, tudo isso. Então, Sim, né, sim. vamos elevar, aproveitar a vida, porque a vida é tão curta, né? Se a gente for sempre pensar em prazeres fugazes, como se diz, é uma coisa passageira, né? Aquela coisa momentânea, né? Não vale a pena. Então, vamos tentar colocar coisas melhores nas nossas vidas, né? Não só assim, procurar cuidar da alimentação, né? Comendo coisas mais saudáveis, coisas que são gostosas, mas não são tão deliciosas como aquelas coisas cheias de gordura e chocolate, que são uma delícia. A gente não deve abrir mão disso também. Mas aqui cabe aquela palavra parcimônia, cautela e devagar, né? E a gente consegue fazer todas as coisas que a gente quer, mas devagar nesse sentido, né? Vamos já abrir uma caixa de bombom e comer ele inteiro, essas coisas todas, entendeu? Vamos devagar, né? Né? Por semana, tá? Por favor. Eu já nem compro, porque eu já sei que é difícil, eu sei que eu vou ter que enfrentar, eu já nem compro. Então deixo pro final de semana, viu? Uma outra coisa é procurar ajuda. Quando você está... Às vezes você está naquela angústia e está com problema para resolver e não consegue. Às vezes é procurar alguém que você confie para conversar, bater um papo, porque às vezes ali você não está em paz com a sua consciência, com alguma situação que está te afligindo ali naquele momento. Então procure alguém para conversar, alguém que você confie, desabafar, isso aí vai te trazer paz no seu coração também, né? Verdade, eu queria colocar uma coisinha aqui que a gente esqueceu de falar, para a gente nunca permitir que a autopiedade domine a gente. Bem lembrado. Isso é uma coisa que é terrível pra gente, pra nossa evolução, pra tudo, porque se a gente ficar com peninha da gente, É ruim, né? primeiro, a gente está tirando de nós mesmos a nossa força. A gente está fazendo com que a gente fique pequenininho diante de uma pessoa, uma situação. Sim. E como que a gente pensa, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa e principalmente com o que a gente pensa de nós mesmos, o que o universo vai trazer de volta pra gente? Pessoas e situações que nos diminuam ainda mais. Então, quando a gente estiver com pena da gente mesmo, por exemplo, nossa, eu sofro tanto, poxa, e as pessoas são injustas comigo, são ingratas,
eu não consigo aquela promoção que eu tanto queria, e eu trabalho tanto, aquela coisa, a gente fica às vezes, né? Isso é normal do ser humano, a autopiedade. Mas, claro, a gente tem, mas a gente tem que parar, não, pera um pouquinho, né? Isso aconteceu, tá certo, mas agora eu vou ver formas de não deixar isso se repetir. Porque senão se torna um círculo vicioso, porque a vida dá pra gente o que a gente dá pra ela, né? É verdade. A vida nos trata como a gente se trata, já dizia o Gasparetto, e ele tem toda a razão, né? A vida nos trata como a gente se trata. Então, se eu tô me tornando aquela pequenininha, né, aquela vítima de tudo e de todos, eu vou assumir esse papel de vítima. E às vezes é pro resto da vida. Mas também tem o outro lado, que a pessoa que é vítima, né, são aquelas pessoas que muitas vezes não sabem dizer não, mas em contrapartida não sabem ouvir não também. Esse é um outro ponto que eu ia Então, falar ali na frente, você já se adiantou. Ah, me desculpe. Não, mas pode falar, Então, e a pessoa não consegue, ela não consegue dizer o não, mas também não aceita ouvir o não. Não aceita não também. Embora muitas vezes ela não revide, ela não retruque, mas aquilo fica ali dentro, né? Então, de alguma forma isso vai fazer mal. Ou ela guarda aquela mágoa e mais ali na frente ela vai te cobrar, ou então ela vai somatizar em doença. Então, a autopiedade também é uma coisa muito, é tipo um vírus mesmo, nos faz muito mal. Então, a gente não pode. Como eu falei, no primeiro momento você fica até com pena, né? Por exemplo, a questão da comida, do bombom, do chocolate que eu falei aqui, né? Eu trabalhei tanto, eu tô tão cansada essa semana, nossa, eu mereço chegar em casa e comer uma fatia enorme de bolo de chocolate, né? Gostoso, você comeu, mas e depois? Você vai pensar em quantas calorias aquilo te trouxe e mais, não tô nem falando esteticamente, para a sua saúde, né? Se você já tá uma pessoa que tá com nível de açúcar já chegando no limite, colesterol, triglicérides, essas coisas todas, como é que fica, né? Então você usou aquela comida, qualquer tipo de prazer fugaz como compensação, como uma bengala. Isso não é legal. E tudo isso vem do quê? Da autopiedade. Isso é muito ruim. E a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração, que ninguém passa pela vida sem ter problema e adversidade. Mas é como aquele terapeuta ótimo falou, o problema não é, o ruim não é ter problemas e conflitos, é não saber lidar. Esse é o treino que a gente tem que sempre fazer, aprender a lidar com os conflitos, né? Não absorver a energia do outro. O outro está na energia negativa dele lá, às vezes, né? Ou está nervoso, alguma coisa. A gente pode ajudar, mas você se blinda, né? Não fica ali puxando a energia do outro. Aquela energia não é sua. Você pode mandar luz para a pessoa, mas não pega o problema dela e começa ali a se emocionar demais ali, aí você chega na sua casa, está com dor de cabeça, está com dor no estômago, aqui na boca do estômago, dói muito, né? Nós estamos falando aqui da parte energética, né? Não seja a lata de lixo do mundo. Isso, você vai puxando tudo, leva tudo para sua casa. Aí chega em casa, começa a quebrar copo, cai prato no chão, aí você fala, nossa, o cara está pesado. Mas eu não fiz nada, né? Nossa, trabalhei direitinho hoje, né? Tranquilo, mas você quis ajudar, né? Se emocionou e tal, e aí você acabou puxando. Isso não quer dizer que você tem que ser frio, não é isso. Temos que ser amigos, né? Irmãos de todo mundo, mas não absorva. Não isso, se envolver a tal ponto que isso te faça mal. Né? Observe os animais. Vozinha Florença também fala muito isso, observar a natureza dos animais. Por exemplo, os gatinhos. Quando eles veem que você está com algum problema, eles vêm, ficam com a gente. Só que eles não se envolvem tanto assim a ponto de pegar aquele problema para eles. Não, eles vêm, ficam ali com você, viram as costas e vai embora. Entendeu? Então é assim que a gente tem que fazer. A gente ajuda na medida do possível, vai até onde a gente consegue, porque todos nós temos limites também. Embora a gente queira muitas vezes, e isso também é um vício que a gente adquire, querer ser a secretária de Deus, o secretário de Deus. Sim. Né? Não pode porque assim, a gente, claro, deve ajudar, mas se a pessoa está passando por uma situação, ela tem algum aprendizado ali. Então você não pode dar além, mesmo que você queira.
Você tem que respeitar os limites. Então, eu vou lá, eu auxilio na medida do possível, né? E depois, o que eu não posso fazer, eu não vou ficar me martirizando. Não, o que eu vou fazer? Mando luz, como você falou, faço uma oração e eu entrego a quem de direito, a quem tem o poder de ajudar efetivamente, que é quem? É Deus. Então... É verdade. Outra coisa também é cultivar bons relacionamentos, amizades. Porque se você tem, onde você vive, só tem pessoas que têm uma energia ruim, né? Então, ou você arrumou um namorado, uma namorada ali que toda hora está brigando, está discutindo. Então, o trabalho também, aquele trabalho que não te traz energia boa, você faz uma coisa que você não gosta, detesta de trabalhar, né? Está indo só por causa do dinheiro. Procura uma outra função, não vai sair também do emprego, né? Ficar desempregado sem ganhar nada, não é isso. Mas vai procurar um emprego que você tenha satisfação de acordar cedo e vai trabalhar com gosto, porque aí não vai virar mais, não é trabalho mais, vai virar um esporte. Você acorda como se fosse uma criança que vai brincar de dia, né? A dona Celisa, dona Ida, me desculpe, ela está dizendo aqui que ela tem muita insônia e pergunta como relaxar e dormir bem. Dona Ida, é assim, o que acontece? O processo do sono tem que começar desde quando já começa, né, a anoitecer. O que você tem que fazer? Já ir acalmando a mente. Tem pessoas, e acho que a maioria das pessoas, né, gostam de... Não estou dizendo que é o caso da senhora, pelo amor de Deus, que eu não a conheço assim, pessoalmente para saber como é que é na sua casa, tá? Mas as pessoas deixam lá no jornal, na novela, que tem muito conflito, muita confusão, né? O cérebro já vai trabalhando naquilo, já vai absorvendo aquilo durante a noite. Sim. Então, já tá aquela coisa toda impregnada, a mente toda impregnada e recebendo, sendo bombardeada com coisas negativas, coisas pesadas. Então, durante a noite já ir se acalmando, se alimentar mais frugalmente, com coisas mais leves, né, à noite, porque não deixar o organismo ficar funcionando muito, você comer muita coisa pesada à noite, não é legal. Então já tem que dar o sinal para o seu próprio corpo que já está na hora dele desacelerar. Então, vai assistir um filme, uma live como essa, né? Que tem tantas outras tão maravilhosas todos os dias. Como eu disse, música, leitura, muito legal a gente ler, né, à noite, reservar esse espaço para a gente poder ler coisas bonitas, edificantes. E assim, a gente pode usar, e olha que interessante, né? O Alexandre até está querendo falar um pouquinho sobre chás, ervas, essas coisas. Então eu falei, mas será, né? Será que vai caber? E olha aí, veio a senhora dizendo que é bom. Então, sim, fazer chazinhos, aqueles chazinhos de vovó mesmo, chá de camomila, de melissa. Melissa é uma erva maravilhosa que ela serve para muitas coisas, Erva doce, erva cidreira. Isso mesmo, capim-limão. Então, são ervas que tem no mercado e se puder comprar numa casa de ervas, fáceis de achar. Se tiver em natura, melhor ainda. Né? Mas essas ervas, diferentemente dos remédios, né, os alopatas, o que acontece? O efeito dela é cumulativo, você tomando todos os dias, né, se habituando a ter esse horário do seu chazinho. Isso é importante. Ó, a gente está falando aqui, tomando chazinho, e hoje é um chazinho de gengibre. Porque a gente estava com a garganta meio ruimzinha, nós dois, né? Tomamos uma friagem nesse final de semana, que o frio nos surpreendeu, né? E então estamos aqui, ó, tomando um chazinho de gengibre muito gostoso. E a gente tem que acreditar, sim, e mais que acreditar, experimentar essas dádivas que Deus deu pra gente. Né? A gente ainda vai fazer uma live também sobre cristais que a gente pode utilizar. Sim, muito bom. Para ajudar nesse processo do sono. Se a senhora quiser também, pode colocar essas mesmas ervas que eu falei, coloca assim numa trouxinha assim daquele, eu acho que é filó que chama, né? Ou então num papel toalha para não sujar a fronha do travesseiro e nem o próprio travesseiro, coloca, nossa, é uma delícia dormir com um capim-limão. Porque conforme a senhora vai se mexendo, vai exalando
aquele cheirinho gostoso. E isso também é aromaterapia, né? Passar lavanda na sola dos pés também é muito bom. Folha de boldo também, uma folhinha de boldo no travesseiro, você pode colocar. Isso aí ajuda a ter um sono mais tranquilo, até de criança também você pode pôr. Isso mesmo, uma pedrinha muito legal para colocar embaixo do travesseiro é a dolomita branca. Ela ajuda aquela pedra que o pessoal coloca nos vasos, né? Aquela pedra que coloca nos vasos, chama-se seixo também, branco. Então tudo isso ajuda. Pode colocar debaixo do travesseiro, é uma pedra que ela é... Todas as pedras normalmente brancas, o cristal branco também, você pode colocar que ela já são... Pode manter no seu quarto uma coisa... Sono, ajuda no sono. Perdão. É que eu vou falar, senão depois eu me esqueço, perdão. Pode falar. Então, manter no seu quarto um vasinho pequenininho de lírio da paz, uma rosa branca, ou que mais? Violeta não, meu Deus, olha, gente... Orquídea? Orquídea, obrigada. Orquídea branca, maravilhosa para ter no quarto, flores brancas é bom, né? Ter no quarto e na casa também em geral, né? E aí você vai desacelerando, né? Já mantendo um horário, como eu falei, para a última refeição, tomando seu chazinho e assistindo filmes. Pode até assistir um filminho, que é legal, tem tantos filmes bonitos para se assistir, né? Sim. E é tudo isso, é um conjunto de coisas. E tem na internet, né, Alexandre, músicas para relaxamento, para a pessoa dormir. Né? No YouTube tem bastante também. Sim. Então tem uma série de coisas que você pode fazer. Tem várias ferramentas aí que você pode usar que está na natureza, você não vai ter gastos assim, né? E não precisa nem ir no médico às vezes. Não precisa tomar esses remédios alopáticos que assim bom para uma coisa e ruim para outra. Então vamos evitar um pouquinho quando a gente puder, né? E se utilizar dessa sabedoria antiga, mas que faz tão bem pra gente. É isso aí. Aprender a dizer não, né? Já falamos aqui. Não dar poder para outras pessoas cuidar da sua vida e também te colocar em enrascadas, né? Muitas pessoas, às vezes você está em paz na sua casa, né? A pessoa chega e fala, vamos lá comigo em tal lugar. E aí vai ver, é um lugar que não tem nada a ver, uma confusão, entrar em fofoca de família, fofoca no seu trabalho, fofoca lá no seu templo, onde você comunga com a sua religião. Né? Tem muitos templos por aí que a gente vê, onde tem muita fofoca, tem muito fala-fala, né? Isso eu estou falando por mim mesmo, nós já trabalhamos em algumas casas, né? E já participei de fofoca também, não vou falar que não sou hipócrita não, né? Não sou santo não. Mas aí depois a gente vai analisando, falando, mas o que eu estou fazendo aqui dentro? Né? Eu estou aqui para rezar, para orar, para aprender, né? Com o pessoal todo aqui, com os nossos amigos, irmãos, né? E aí você acaba, o cara deixou cair isso aqui, o outro, a roupa do fulano de tal, como é que tá? O outro brigou com não sei quem, então, para que isso, né? Acho que Deus não quer que a gente faça isso, principalmente em solo sagrado. Seja qual religião você for, católico, crente, espírita, budista, hinduísta, muçulmano, seja qual for, quando você pisou num solo sagrado, ali você está com a sua mente lá no alto, né? Então, o respeito, a conexão com o respeito, a gente tem que ter respeito, né? E respeitar a religião do outro. Sempre, seja qual religião for. Né? Se você não gosta, não concorda, mas pelo menos respeite. Se todo mundo respeitar a religião do outro, não vai ter mais essas coisas que acontecem, né? Mortes, brigas, discussões. Né? E a gente está numa era que isso aí tem que ser coisa do passado. Né? Não cabe mais. Não cabe mais. A gente tem que daqui para frente elevar a nossa consciência para esse sentido também. Né? Verdade. E para fechar, né, a gente pode dizer que a paz é uma questão de escolha, que a gente pode experimentar situações ruins na vida, mas a gente tem que superar isso tudo e tirar, eliminar da gente, tentar pelo menos evitar essas situações que levam o sorriso do rosto da gente. Se a gente fizer assim, na paz tudo flui melhor na nossa vida. Então, que a gente viva sempre em paz,
consigo mesmo, com a nossa família, nossos amigos, no nosso trabalho, que a paz seja a tônica principal da nossa vida. O nosso lema, o nosso objetivo é a paz, a ascensão, a superação e assim, praticar a ciência da paz, que é a paciência. É verdade, é isso aí. Como disse, né, o nosso mestre Jesus, pax tecum, o que significa? Que a paz esteja com você, né, que esteja na sua casa, né? Jesus disse para os apóstolos, né? E na Bíblia, para quem gosta de estudar a Bíblia, tem muitas passagens falando sobre a paz, né? Cabe a nós estudar, né? A gente tem que estudar também, pegar uma parte do dia da semana, estudar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, filtrar o que ele deixou, né? O coração dos ensinamentos dele, né? Não ficar estudando, ele passou para cima, para baixo, onde ele dormia, tá? Isso aí não interessa, né? Mas pegar realmente a essência da mensagem, principalmente em relação à paz, e que possamos ser paz aonde a gente for, né? Viver o presente, né? E espalhar essa paz para o nosso planeta, que está precisando muito, né? Então vamos encerrar aqui, agradecendo mais uma vez a Deus, a nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, a todos os mestres da luz, que estejam conosco sempre no nosso caminhar, na nossa casa, no nosso trabalho, com nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, né? E que a gente possa levar essa mensagem, espalhar essa semente de amor ao próximo, de paz, para todos os lares. Que assim seja e assim se faça, graças a Deus. Que assim seja, que assim se faça. Muito obrigada pela pessoal. presença, Valeu. pessoal. Muito obrigada, Dona Ida, pela... Sempre a senhora gentilmente está interagindo com a gente, enriquecendo a nossa live. E não tem que agradecer, nós é que agradecemos, viu? Agradecemos a todos, né, que participaram, que estão sempre nos acompanhando e espalhem a nossa mensagem, nossos vídeos. Pode espalhar à vontade. Quem puder Não compartilhar. cobramos direitos autorais, tá, gente? Pode passar à vontade. Né? E lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui, sempre com algum tema diferente. A gente anuncia sempre nos nossos canais aí, no Instagram, né? E no YouTube. Vai ficar gravado também, né? @luz.estrelaguia. Tá bom, gente? Fiquem um abraço. com Deus, ótima semana. Ótima e semana a Pax todos. Tecum. Pax Tecum. Namastê, gratidão.